Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Matamos a saudade dos tempos antigos, dos cultos dos lares, e o ocorrido hoje tem tudo a ver com o que Deus tinha realmente colocado no nosso coração. Se você abrir aí no link que a gente encaminhou na edificação, vocês verão o título da mensagem. José do Egito, poderoso, mas vulnerável. Poderoso, mas vulnerável. Eu vou explicar muito bem. Então, com o carinho que nós temos aqui pela igreja presente e pelos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, os irmãos da nossa igreja e quem sabe os visitantes, a gente vai estar hoje improvisando, né? Tentando registrar esse culto por meio do áudio apenas. Caso volte energia, a gente dá sequência. Se não, a gente vai viver na íntegra essa parábola viva, de ser poderoso, mas ao mesmo tempo vulnerável. E aqui eu quero já de antemão explicar o poderoso, no sentido assim, percebam hoje o que a tecnologia não nos faz, né? Sem uma simples energia a gente não sai daqui, né? O louvor que foi cantado fica aqui dentro e nos nossos corações. Mas com uma energia a gente chega aonde? Onde Deus quiser, né? A gente chega até, quem sabe, lá nos astronautas que estão lá em cima, se eles quiserem e descobrirem que tem uma igreja, eles pegam o sinal. Mas sem a energia, a gente não passa daqui. Percebam? Então hoje eu quero acreditar que todo ocorrido é uma parábola viva de Deus entre nós, para mostrar que existem coisas que a gente tem que saber que, ao mesmo tempo, desfrutaremos de coisas poderosas, mas a gente não perde de ser vulnerável, ser fraco, ser limitado. Amém? Então, eu particularmente gosto desse momento. Aliás, eu amo esse momento de simplicidade, porque a igreja nasce assim, o projeto de Deus nasce assim. Aliás, eu diria que o lado que nos faz ter mais visibilidade é só um detalhe, a gente sabe disso. A verdadeira igreja nasce aqui dentro. A verdadeira igreja, ela existe sem artifícios humanos, sem tecnologia, sem, eu diria, riqueza. Podem ver que os valores de Deus são outros. A igreja ela pode existir no meio de simplicidade, de limitação, de perseguição e até mesmo da morte. Eu sei que na nossa vida isso não casa, né? Como pode algo continuar crescendo com a morte? Mas o reino de Deus é diferente. Que até mesmo quando Deus recolhe alguns servos, porque Ele permite, aqueles servos que partem fazendo a obra de Deus são as sementes que vão ser germinadas no coração de muitos outros, e esses muitos outros vão dar sequência. Ou seja, a morte não nos impede. Por quê? Porque o nosso Senhor, Ele é autor da vida. E aonde Ele está, Ele realiza esse milagre. Amém, meus irmãos? Então, está feliz? Está aqui hoje? Né? Que Deus possa falar ao seu coração. Estou muito feliz de ver nossos irmãos. Né? Já dei um abraço. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar para a gente mergulhar aqui nessa mensagem que o Senhor nos deu hoje? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento e te agradecer, inclusive, por essa situação que hoje estamos passando, algo tão comum, algo até um pouco inesperado, mas ao mesmo tempo te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor. Te agradecemos porque nenhuma folha de uma árvore cai que não seja a tua vontade. E te glorificamos, sim, papai, por tudo que o Senhor nos permite viver. Obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, aos meus irmãos que estão, eu diria, nos seus lares, a igreja tua que está aqui reunida, a igreja tua que, ó Deus, foi levantada com cada lar representado, não só pelos irmãos presentes, mas por aqueles que amam essa obra. Senhor, obrigado, ó Deus, pelas canções agora que foram cantadas, pelas intercessões, pela leitura do texto, e agora queremos te pedir,
fala ao nosso coração. E nos abençoa nessa manhã tão importante e tenha misericórdia das nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por esse momento. Eu te agradeço, eu te glorifico e peço agora, usa a minha vida como instrumento do teu amor e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 37. Vamos continuar falando sobre José. José do Egito. Temos trabalhado no livro de Gênesis. E hoje, o título da minha mensagem é José. José do Egito, vírgula, poderoso, mas vulnerável. Quando eu falo poderoso, não estou querendo aqui atribuir a ele um poder maior do que ele tem. Porque se ele teve algum poder, esse poder veio de Deus na vida dele. Mas sejamos honestos. Ele teve um dom maravilhoso ou não? Teve ou não? Ele viu o futuro? Oh, meu Deus! E hoje, quando eu for falar aqui, desenvolver a minha mensagem, só estou dando essa introdução, eu quero que você pense no poderoso como o dom do Espírito, o dom de Deus, que nos faz enxergar além, que nos faz vencer, que nos faz realizar proeza. Mas, ao mesmo tempo, com todo esse poder do dom que Deus tinha dado a ele, porque o dom passa por ele, e ele é o alvo desse dom, ao mesmo tempo, a vida o surpreendeu, porque ele se tornou o quê? Vulnerável. Mesmo ele tendo esse dom tão maravilhoso, que é o dom do sonho, da visão, de enxergar o futuro, de se ver lá na frente, ele não podia fazer nada contra os seus irmãos. Vulnerável. Então hoje eu quero trabalhar sobre isso, porque por meio de um dom espiritual, o Filho de Deus e a filha se tornam, eu diria, pessoas especiais e, ora, eles desfrutam do poder de Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse filho de Deus, essa filha de Deus, ela não pode agora se perder com o dom. Porque muitos se perdem com o dom. Deus dá o dom da cura e eles acham que eles são um curandeiro, que curam quando quer. Podem ver que esse é o problema da nossa vida. Deus dá o dom da riqueza e agora eles acham que eles nasceram com sangue azul, do dia para a noite. E agora eles se sentem melhor do que os outros. José e a vida de José, e hoje eu vou estar pegando aqui do capítulo 37 até o último capítulo, fazendo uma breve síntese sobre essa abordagem de que o dom do Espírito Santo pode nos levar a ter experiências poderosas, ou seja, podem nos fazer experimentar do poder de Deus. Podem nos fazer viver momentos singulares. Mas, ao mesmo tempo, esse servo de Deus, guardem isso, esse servo de Deus, essa serva de Deus, ainda é de barro. Ou seja, você vai viver essa dualidade, essa dicotomia. Dicotomia seria bom e o mal, dia e noite. Perceba, José viveu isso. Quando ele teve as duas visões na casa dos seus pais, ele falou aos seus irmãos, falou aos seus pais, ele enxergou o futuro, mas ao mesmo tempo ele não pôde fazer nada contra os seus irmãos. Ver o poder de Deus, ver os milagres, ver os sinais, mas ao mesmo tempo pé de barro. Pé de barro. Porque tem hora que você não vai conseguir dar um passo. Ou seja, a gente vai se encontrar com o lado vulnerável da vida, o lado fraco. E é aqui que entra a grande questão. Nós sabemos até viver com o poder, mas não sabemos viver com a vulnerabilidade. A vulnerabilidade nos assusta e muitos irmãos, no dia a dia, acabam até tendo crises espirituais. Por quê? Porque, Deus, como pode eu ser instrumento teu e agora não conseguir lidar com a minha neta? Não conseguir lidar com meu marido?
As irmãs que receberam dons de Deus, por exemplo, de repente são vasos nas mãos de Deus para fazer tantas coisas na igreja, no reino, na vida dos outros, mas não conseguem lidar com o marido. Os irmãos conseguem vencer ursos, leões, Golias, mas não conseguem vencer a esposa, o filho. É assim ou não é a nossa vida? É ou não é? Os nossos pés é um misto daquela visão que Nabucodonosor teve e que Daniel também, outro servo de Deus, interpreta, pelo qual ele enxerga que os pés da estátua eram de ferro e de barro. É assim ou não é a nossa vida? Pés de ferro, valentes, mas ao mesmo tempo de barro, que destrói com qualquer aguinha, qualquer batidinha. Então hoje eu tenho certeza que até mesmo essa experiência que Deus está nos dando, porque perceba, irmãos, nós precisamos de Deus o tempo todo. Nós precisamos do dom de Deus o tempo todo. E quando esse dom se manifesta em nós, ou por meio de nós, ou nos atinge por meio de um irmão, é Deus marcando a nossa vida. E quando Deus também não permitir com que nada aconteça, Ele vai permitir com que a vulnerabilidade, ou seja, a impotência, faça parte do nosso dia a dia. E talvez você esteja dizendo, mas pastor, combina isso? Não é um paradoxo? É um paradoxo. Mas José nos ensina como ele venceu. E a gente vai vencer. Porque não só foi com José, a gente vai fazer aqui uma lição de casa e a gente vai ver que todos os servos de Deus viveram essa experiência de viver algo poderoso, milagroso, sobrenatural, mas vulnerável, frágil, limitado, dependente. Você quer o poderoso na sua vida? Mas você quer o vulnerável também na sua vida? Eu espero que vocês estejam dizendo amém. Porque a gente vai aprender aqui. Por meio do vulnerável, faz parte da manifestação de Deus em nós. Já antecipando aqui, que a gente vai chegar lá, mas Paulo deixa isso muito claro. Outro servo de Deus que foi extremamente usado nas mãos de Deus. Extremamente poderoso pelo dom que Deus deu a ele. Extremamente competente, extremamente um vaso aprovado. Mas Paulo também, em certa ocasião, nas suas incógnitas, nas suas dúvidas, chega para Deus e diz, Senhor, como pode isso acontecer? Um demônio 3 vezes me bater? E o Senhor diz o que para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Posso ouvir glórias a Deus? A fraqueza, a vulnerabilidade, a dependência é o lugar onde a graça de Deus vai se manifestar na sua vida e na minha vida. Amém, meus irmãos? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, em nome de Jesus. E eu te pedi para você abrir aqui em Gênesis 37, porque vocês vão se lembrar. Ele aqui milagrosamente fala para os seus irmãos, olha, ouçam o meu sonho. E os seus irmãos o odeiam. Depois ele fala agora de novo ao seu pai e à sua mãe e os seus irmãos novamente a visão. E ali o papai guarda no coração, mas os seus irmãos o odeiam ainda mais. Olha que dicotomia, olha que loucura, olha que paradoxo. Você está falando da parte de Deus, esperando que a bênção de Deus que está sobre você caia sobre o outro, e o outro, ao invés de entender os planos de Deus, se torna mais diabo. É assim ou não é assim, irmãos? É assim ou não é? Sejamos honestos, não é assim que a gente vive o tempo todo. Estou querendo me aproximar de Deus porque recebi uma palavra, tomei posse, chego em casa, vê os parentes carregado de gadarenos e ali vocifera um monte de coisa conosco. Ou no trabalho, a gente chega feliz, esperançoso e vem alguém, é um mensageiro das trevas querendo arrancar aquilo da gente. Não é assim? Não é assim? A gente vive esse dilema o tempo todo. Tem hora que Deus fala conosco e tem hora que a gente está acreditando e de repente vem as vozes do mal. E aqui, aonde a gente vê exatamente isso? Vamos ver aqui no versículo de número 5, 37, 5.
Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Você vai governar? Abestado. Vamos acrescentar, o abestado é meu, tá, irmãos? Você vai governar, seu abestado? Tá pensando o quê? Só que papai gosta de você, agora então você vai reinar sobre nós. Eu fico imaginando Deus, eu fico imaginando os anjos, eu fico imaginando o mundo divino, o Senhor sorrindo. Não é só sobre vocês, não. Irmãos, vai ser sobre vocês, vai ser sobre o povo de vocês, os filhos de vocês, as esposas de vocês, as nações cananeias e, detalhe, o Egito. Só vou deixar a Faraó de fora para não criar ali uma animosidade. Eu fico imaginando Deus assim. Percebam, irmãos, algo poderoso, poderoso. E ele não teve medo de se apropriar disso. José, guarde isso, irmãos, José é o protótipo de Abraão. José ele é um protótipo de Abraão. Enquanto eu falava com meu filho Lucas, a gente tem conversado muito sobre Gênesis, ele falava assim: pai, Abraão é demais, né, pai? Deus é aqui, ó pai, fala aqui no ouvido, vem, Deus visita Abraão, fala com Abraão, vem anjo, pai, Deus, Abraão era demais, né? Eu falo, demais, filho. José já é especial, mas ele é um segundo nível, porque a gente não nota que a pessoa de Deus vem a José. Os anjos não vêm a José. José, eu diria, se compara um pouco mais com a gente, porque, de fato, Abraão é extraordinário. A vida e a obra de Abraão é extraordinária. Deus fala com ele, sai da tua terra, ele sai. Deus depois fala para ele, olha para as estrelas, assim eu vou fazer os seus descendentes. Ele não tem filho, ele crê. Olha para a areia na praia do mar, eu vou fazer os teus descendentes como os grãos de areia. Ele crê. Abraão é extraordinário. Depois vem o filho, e depois Deus pede, mata o teu filho, ele vai lá e mata. Inclusive meu filho Lucas falava, sabe, pai, tudo bem, mas matar o filho não aguento. Eu não aguento. Não, isso daí não. Eu sei que eu jamais faria isso. Eu falei, por isso que Abraão é especial, filho. A maioria de nós, eu diria 99,9%, não teria nem coragem de admitir que era Deus falando. Mas Abraão, como diz Hebreus, ele cria tanto em Deus porque sabia que o mesmo Deus que fez esse milagre poderoso, que é de uma anciã e de um ancião gerar um filho, mesmo que ele desferisse um golpe lá em Moriá, mesmo que ele fizesse isso, esse Abraão sabia que Deus ressuscitaria. Aleluia! Que homem de fé, meus irmãos. Então Abraão é especial. Mas e agora é José? José não aparece anjo, não aparece o Senhor não fala ao pé do ouvido dele. Mas ele era um tipo de um Abraão diferente, porque todas as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele guardou no coração dele durante os 17 primeiros anos de vida. Ele acreditava nas palavras de Deus. E por que eu ouso e afirmo isso? Porque a gente vai ver que aqui, mesmo Deus tendo dado um sonho diferente para ele, porque perceba, até esse momento ainda Deus não tinha se revelado com o dom de sonho, nem de visão e nem de interpretação. Ao lermos a Bíblia, até Gênesis 37, a gente vê que Deus sim apareceu, claro, em sonho para Jacó, na escada do Betel. Mas agora aqui ele está tendo interpretações do sonho. O sonho sim, mas a interpretação do sonho não. A gente vê que no Antigo Testamento, antes desse episódio, Deus já tinha falado com Noé, Deus já tinha visitado Sete, Deus já tinha visitado Enoque, Deus já tinha visitado muitas outras pessoas, inclusive Abraão, Isaac e agora o próprio Jacó. Mas agora a questão da interpretação não tinha ainda acontecido. Mas ele recebeu algo e ele era seguro. Agora, guarde isso também que eu quero falar. Ele é um protótipo de um pequeno Abraão. Um pequeno Abraão. Porque ele guarda tudo que ele aprendeu dos seus antepassados no seu coração. Ele guarda, ele crê. E ele misteriosamente segue, tranquilo. Agora, isso não quer dizer que ele não teve crises. Isso não quer dizer que ele não passou por dissabores.
Mas essas coisas não foram mais fortes do que a fé dele. E agora, olha só, por que eu quero falar que ele é um protótipo de um pequeno Abraão? Porque a gente conhece a história. E ele vai governar no Egito, e lá no Egito Deus o exalta, e lá no Egito ele continua sendo servo de Deus. Perceba que ele viveu sozinho tudo aquilo que um dia o seu avô tinha vivido. Tudo aquilo que o seu, aliás, seu avô, né? Abraão é seu avô. Ou é bisavô? Agora deu branco. Bisavô. Ele viveu no Egito tudo aquilo que o seu bisavô tinha vivido. Numa terra estranha, sem ninguém, sem nenhum parente, só ele e Deus. Olha que coisa louca, irmãos. Imagine você. Você é vendido como escravo, fica lá durante 13 anos comendo o pão que o diabo amassou, o que os irmãos cozinhou, o que a filha de Potifar esquentou, a esposa de Potifar esquentou, ou seja, e que o copeiro desprezou. Ou seja, ele está lá e ele continua crendo em Deus. Aquelas lições dos 17 primeiros anos da vida dele estavam dentro dele, ninguém arrancava. Ou seja, é uma fé poderosa, mas ao mesmo tempo uma vida vulnerável. Guarde isso, meus irmãos, guarde isso. E lá no Egito, por isso que eu falei que ele se torna um pequeno Abraão. Por quê? Porque agora lá no Egito, sozinho, ele é bênção para o Egito. Ele é bênção para Faraó. Ele é bênção para aquelas pessoas. E ele é bênção para as outras cidades, e ele é bênção para o seu povo. Ou seja, ele consegue continuar vivendo essa fé poderosa, mas ainda não deixa de ser vulnerável. Por quê? Porque mesmo assim ele continua tendo seus embates na vida. O que eu quero defender hoje aqui com vocês, meus irmãos? O dom do Senhor, o dom do Espírito Santo que Deus nos deu é algo maravilhoso. Mas isso não quer dizer que a gente deixa de ser vulnerável, limitado. Ou seja, a gente vai ter que aprender a viver essa dicotomia, esse paradoxo o tempo todo. Na igreja, na vida, no ministério. Que senão a gente acaba naufragando, porque a gente só quer o que? O sobrenatural, que é o poder. E quando algo grandioso não acontece, a gente naufraga, porque a gente fala, o diabo está vencendo. Não, meus irmãos. Quem está vencendo na vulnerabilidade é o poder de Deus. Porque é quando nos tornamos fracos que Deus mostra a sua glória. Deus mostra que é Ele quem conduz a nossa vida. E por que Ele permite a vulnerabilidade? Ele permite a vulnerabilidade para mostrar que o dom não é nosso. O dom é dele. O dom é dele. Nós só somos um canal dele. E a vulnerabilidade é só para mostrar o seguinte: faz parte da vida de um filho de Deus. Um filho de Deus fiel vai passar por essas oscilações. Amém, igreja? Está dando para entender? Está dando para entender? Porque com o poder de Deus, e aqui quando eu falo o poder de Deus, lembre-se o dom. Deixa eu até te fazer uma pergunta aqui. Você tem um dom? Quem ainda não tem um dom espiritual, busque, irmão. Busque mesmo. Busque até receber do Senhor. Não importe o tipo de dom. Porque esse dom que veio de Deus vai ser algo que Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. Não ligue qual é o tipo de dom. Se é pequeno, se é grande, se é médio. Não se importe com isso. Apenas se entregue ao dom do Senhor. Amém? Se entregue, porque você viverá algo sobrenatural por meio desse dom. Então, sem entrar muito na temática do dom, mas o dom vai te fazer viver uma vida praticamente invencível. Porque é o dom de Deus, não é o seu dom. O problema, como eu disse há pouco, é quando nós achamos que o dom é nosso. E a gente se esquece de que o dom é de Deus. O dom não é nosso. O dom é de Deus. E aqui, irmãos, mais uma coisa. Não tem dom melhor ou dom pior, tá? Todos os dons veio do Espírito. Todos. Logo, se ele te distribuiu algo, mesmo que você ache que é pequeno, não desconsidere, porque é o melhor dele para a sua vida. Apenas aceite. Pastor, mas eu queria tal coisa, mas aqui não tem o nosso querer. Aqui é o querer de Deus. E quando a gente entende isso e se entrega a isso, Deus vai fazer o que Ele desejar conosco. Nesse episódio que eu acabei de ler aqui com vocês, e logo depois, quando os seus irmãos
chamam e vêm, olha lá o sonhador, matemos ele. Não, só vamos jogá-lo. Não, só vamos vendê-lo. Vamos ganhar 30 moedinhas de prata com esse irmãozinho querido. Ou seja, percebam, ele tinha o dom, ele cria no dom, mas o dom não deixou ele de ser vulnerável. Percebam isso, irmãos, isso é muito lindo aqui na vida de José. Eu não sei se os irmãos estão, talvez, conseguindo entender tudo aquilo que eu quero passar, porque essa mensagem aqui, ela é muito forte na nossa vida. Porque tem horas, irmãos, que a gente acha que nós somos o dom, que nós nos misturamos com o dom. E por isso que muitos se perdem. Quer ver um exemplo muito grande? A dificuldade que temos no ministério de louvor de uma forma geral. Não é assim, André? É assim, Felipe? Os músicos, geralmente, e os líderes de louvor e os pastores que cuidam de ministérios de louvor sofrem muito com isso. Porque, de repente, alguém entre eles começa a ter um dom especial e aí a mídia já começa a envolver. E quando vai ver, os ministros de música não sabem mais como lidar com aquela pessoa que eles oraram tanto tempo para Deus levantar. Deus levanta e parece que a pessoa se perde, não é assim? As pessoas se perdem com o dom de canto, ou de tocar um instrumento. E assim também acontece com o pastorado. Por quê? Porque muitas vezes o pastorado, ele consegue atingir o coração dos irmãos semanalmente, consegue resolver os problemas da família, os problemas financeiros dos irmãos. E aí o pastor agora fala, essas ovelhas são minhas. Eu faço delas o que eu bem quiser. Aí eu pergunto, o dom é do pastor? Não. Estão entendendo? Assim como também há pouco eu mencionei sobre a riqueza, a prosperidade. Vivi uma pindaíba violenta. Vivi ali, era o Durango-Tango o tempo todo. E de repente agora está sobrando dinheiro. Onde toca, prospera. Onde toca, prospera. Monta o negócio, prospera. E a pessoa se sente agora que ele é o toque de Midas, ou seja, onde toca vira ouro. E aí ele começa a se sentir melhor do que os outros. E até falar palavras, eu diria, descabidas, como eu já ouvi algumas vezes de pessoas pequenininhas dizendo, se todo mundo trabalhasse que nem eu trabalho, prosperava como eu. Eu disse para esse bobinho, deixa de ser abestado, rapaz. Tem um monte de gente que está trabalhando um monte mais do que você e não ganha. Sejamos honestos, meus irmãos. Quem ganha mais, um professor de uma federal ou quem trabalha no departamento de um banco? Não precisa nem responder. Qual que é a matriz de um banco? É fazer dinheiro. E qual que é a matriz de uma universidade? É educar. É educar perturbado. Ainda mais nesses dias, nas federais. Não é assim? Quem é que vai ganhar? Simples. Um médico que ama a medicina e que ama as pessoas e que pode trabalhar no hospital privado e vai trabalhar no hospital público. Quem é que vai ganhar mais dinheiro? Um médico que se dedica a sua vida agora no hospital público porque ele quer ser não só um médico, um cientista, mas ele quer ajudar a sociedade, ou um banqueiro? Óbvio. Então o trabalho não quer dizer que a gente vai ganhar igual. Perceba, irmãos, são coisas tão simples, mas os abestados confundem. Por quê? Porque faz alguma coisa e prospera, acha que ele é o dom. Ó, tolice. Ó, tolice. Então, com o dom nasce esse senso de invencibilidade. Só que eu quero agora ir para um outro ponto aqui. Tome cuidado com o dom. Porque, como eu perguntei a você, você tem um dom? Não ignore o seu dom. Se você tem, zele pelo seu dom, desenvolva o seu dom, independente do tipo que é. Porque Deus vai te usar com esse dom que você tem. E pode ver que a Bíblia vai dar um destaque ao dom de ser mãe. Uma mãe piedosa. Isso é maravilhoso, viu, meus irmãos? E aos homens, Deus, desde o Velho Testamento, vai falar que nós, como maridos, somos sacerdotes do nosso lar. Posso ouvir um glória a Deus, meus irmãos? Porque se você não é sacerdote do lar, você já está... Não adianta você ser sacerdote na igreja. Está entendendo? Você tem que começar treinando em casa. Mas, pastor, minha esposa e filhos não dão ouvido. Tudo bem, você vai fazendo o seu papel. E você aí vai desenvolvê-lo em casa. Até o dia que a esposa, os filhos, vai te dar ouvido. Amém, meus irmãos? É assim.
Tudo começa em casa, tudo começa no micro, para depois Deus nos elevar ao macro. Podem ver que Jesus disse, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Não é seja fiel no muito. O dom, ele é maravilhoso, ele cria em nós esse senso de invencibilidade, de sobrenatural, de milagre. Busque o dom. Busque o dom do Espírito Santo, seja ele qual for, e o que Deus te der, aceite de bom grado. E se você deseja outro dom, como disse Paulo, busque. E Paulo vai aconselhar a nós pelo Espírito Santo. Busque o dom de profecia, porque o dom de profecia, ele edifica não só a si próprio, mas a igreja do Deus vivo. Mas como eu dizia, cuidado com o dom. Porque muitos se entregam ao dom e se esquecem de algo que está subjacente ao dom. Porque maior do que o dom, a gente vai aprender aqui com José, é o que? É a obediência, meus irmãos. Só para eu pontuar esse ponto aqui. Satanás até hoje tem dom. Satanás até hoje tem poder. E eu te pergunto, ele é obediente? O dom dele serve para quê? Se não para nos aniquilar. Percebam, o dom pelo dom, mas que perde a obediência não serve mais para nada. José é esse menino brilhante, porque agora aqui ele poderia ser desobediente, mesmo tendo esse dom poderoso, mesmo sem entender os dilemas da vida, mas ele não perdeu o quê? Ele não perdeu a obediência. José obedeceu. E essa obediência se torna, guarde isso, maior do que o dom. Porque eu posso ter o dom de ser rei, posso ter o dom de ser pregador, posso ter o dom dos mais sobrenaturais e ser um desobediente como Satanás. Ou seja, o meu dom eu entrego às trevas. É por isso que a Bíblia vai fazer denúncia aos falsos líderes, falsos profetas. Não quer dizer que um dia eles não foram. Porque o próprio diabo um dia recebeu de Deus dom. E guardem isso, meus irmãos, isso é para a gente temer. Os dons de Deus são irrevogáveis. O que Deus deu, ele não tira. Porque ele espera de nós uma postura. Deus deu a Saul o dom de ele ser rei. Deus não tirou. Deus tirou no sentido do que? Eu estou te destituindo agora do reinado. Você não governará mais. Pastor, então ele deixou de ser rei? Deixou pela desobediência dele, mas o dom ele não perdeu. Pode ver que ele continua até o seu último dia. O que Deus estava dizendo para Saul? Saul, você não está entendendo? Que o dom pelo dom, o dom que gera algo poderoso, não vai te levar a nada a não ser naufragar. O dom sendo usado para você vai te emburrecer. Saul, eu estou tirando aquilo que você mais idolatra para que você volte para mim. Aí eu te pergunto, Saul voltou? Não voltou. A história a gente conhece. Percebam, Deus permitiu agora com que um garoto, filho de Jessé, fosse levantado. Deus estava dando sinais. Esse garoto agora vem e se torna parente de Saul. Esse garoto agora começa a ser aclamado, inclusive, pelas próprias mulheres, em que elas cantavam que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Ou seja, prestem bastante atenção, meus irmãos. Saul poderia voltar para Deus. Saul poderia dizer, tá bom, Senhor, o Senhor me deu um período para eu governar essa nação, o Senhor me tirou dessa nação, mas eu não quero sair da tua presença. O que acabou com Saul, meus irmãos? Foi ele não ter conservado a obediência ao Senhor, não foi o dom. No dia que eu perco a obediência, eu posso ter um dom de cantar que nem os querubins. Eu posso ter um dom sobrenatural de profetizar as nações. Eu perdi tudo. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Maior do que o dom é a obediência. Porque aqui, esse jovem, esse garoto que foi vendido agora como escravo, eu deduzo que ele tinha muitas dúvidas, mas ele não perdeu a fé. Ele sabia olhar, uma coisa é o dom de Deus, é a visão, que eu não estou entendendo nada, que não me pergunte, não me diga que ele aqui estava já imaginando que ele ia ser governador do Egito, quando foi vendido.
Eu quero crer que não, as coisas estavam acontecendo. Não é assim na nossa vida, meus irmãos, a gente não sabe de amanhã. A gente não sabe de amanhã. Essa semana eu vi um cantor que alguns anos atrás, enquanto cantava um hino, ele partiu. Vocês devem lembrar dessa cena. A gente não sabe, nosso último momento. Então, no momento em que ele teve os dons, que ele falou aos irmãos, falou aos pais, guardou no coração, ele também não sabia o que ia acontecer. Ele só falou, eu entendo isso daqui que eu estou vendo. Mas como vai acontecer, eu não sei. E eu quero acreditar que quando os seus irmãos o jogam na cisterna e o vendem, e ele ali, irmãos, me salve, e sendo levado, vendido como um escravo. Porque não pensem vocês que os mercadores que estavam indo para o Egito trataram ele bem. Trataram ele que nem um bicho amarrado, junto com outros escravos, quem sabe engaiolado. Irmãos, pelo amor de Deus, os gritos ecoando. E de repente os irmãos sorrindo, os irmãos ainda, né? Pacotinho de moeda de prata. Aqui, sonhador! E eu imagino a crise dele. Eu te pergunto, ele teve crise? Possivelmente, eu deduzo. Mas ele perdeu a fé? Não! Ele não perdeu a fé, meus irmãos. Ele não perdeu o temor a Deus. Mas ele teve uma frustração de ver os seus irmãos, seu sangue, traindo ele, vendendo ele. E de repente ele, não, meus irmãos estão brincando comigo, isso é brincadeira. Passam-se algumas horas e o negócio vai ficando pior. Eu imagino como que deve ter sido a primeira noite de José, junto com outros escravos. Terrível! Percebam as circunstâncias que nos levam agora a sermos vulneráveis. Mas dentro da alma dele, ele não perdeu o temor a Deus. Ele lembrava-se de Abraão, ele lembrava-se de Isaac, ele lembrava seu pai Jacó, que virou Israel, ele lembrava-se das promessas. Eu deduzo que ele dizia assim, Senhor, eu não estou compreendendo nada. Senhor, está doendo, eu estou sem voz já, de tanto gritar. Estou rouco, Senhor, estou sem saliva, estou sem lágrima, de tanto chorar, Senhor. Estou entendendo nada, Senhor. Uma coisa eu sei, eu te amo e eu vou te obedecer. Tenha misericórdia da minha vida. Imagino que foi assim os primeiros dias dele, irmãos. De filhinho predileto do papai, agora sendo vendido em praça pública lá no Egito. E eu deduzo, né, que Potifar, ao ver aquele meninão realmente bonito, né, bem criado, os dentinhos, né, tudo arrumadinho, branquinho talvez, não digo arrumadinho nos nossos dias, digo assim, deixa eu ver essa boca, tratando que nem bicho, irmãos, imagina, seu filhinho do papai, predileto do papai, o obediente que fazia tudo que Deus queria. Agora você ser tratado que nem bicho, você ser leiloado numa praça, e aí você ainda é comprado pelo capitão da guarda. Imagina a cabeça desse jovem. Ele tinha tudo para ter neuroses, para ter viroses, para ter um passado, um futuro repleto de revolta. Não, meus irmãos. A vulnerabilidade na vida dele fez com que ele se melhorasse, não piorasse. Aleluias! Mas era o dom, pastor? Não era só o dom. Era o dom aliado à fé. Aliado ao quê, pastor? Aliado à obediência. Porque eu quero acreditar que ali, enquanto ele ia para a casa de Potifar, ele dizia, Senhor, estou aqui, Senhor. A minha vida não é minha, Senhor. E aí eu fico pensando, e eu quero levar você a pensar sobre isso. E agora o som dele? Faz nexo? O sonho dele faz nexo? Lá na casa de Potifar. Bom, se já não estava fazendo nexo quando os irmãos venderam, agora faz nexo. Não faz nexo. E o que faríamos no lugar de José? O que faríamos? Sejamos honestos. Senhor, que sonho é esse, Senhor? Que besteirada é essa, Senhor? Foi porque eu falei para os meus irmãos, Senhor. Eu falei, acreditando que era algo do Senhor. Eu falei para o papai, para a mamãe. Aqui estou, só porque eu falei. Não é assim, meus irmãos? A gente faz a vontade de Deus, ao invés de melhorar, piora, não é assim? A gente crê que Deus nos deu um despertamento, de repente Deus mandou você pregar, você foi lá e pregou, você foi lá e falou, você foi lá e corrigiu, e de repente chega o patrão e vai embora, sai daqui, está demitido. Não tem nexo. Deus mandou ser boca de Deus. Não tem nexo, você tentou ajudar o amigo, você tentou ajudar a família,
E agora você é mal visto, mal compreendido, tem anexo. Como que nós agimos? Na maioria das vezes nós nos emburrecemos. O que a gente faz? A gente enterra o talento, primeira coisa. E depois a gente volta para trás. Não é assim que a gente faz? Na maioria das vezes? Eu quero te dizer, vamos olhar aqui para José, minhas irmãs e meus irmãos. José não fez isso. José deve ter chorado, deve ter lamentado, mas lá no fundo da alma dele ele dizia: Senhor, eu sou teu, aquilo que aconteceu comigo eu não entendo, eu não preciso entender, mas eu vou continuar te obedecendo. Amém, meus irmãos? E aí ele vai para a casa de Potifar, e vocês conhecem a história, prospera, o Senhor era com ele, possivelmente ele era essa pessoa que orava a Deus, Deus realmente falava ao coração dele. E agora vem a esposa de Potifar, mais uma vez, o poderoso vulnerável. Podia prosperar na casa de Potifar, mas não podia questionar a mentirosa, a Dalila de Potifar, ou a Jezabel de Potifar. Ele podia vencer todas as barreiras lá e prosperar, Deus era com ele, mas... E Deus não foi com ele na mentira daquela mulher? Aparentemente não. Perceba, meus irmãos, mais uma vez aqui, o dom que o fazia prosperar, o dom que o fazia vencer, assim como ele não venceu da maldade dos irmãos, ele não venceu agora da mentira da esposa de Potifar. É viver o paradoxo ou não é? É viver a dicotomia ou não é? É assim na nossa vida ou não é? Quero comparar agora com Davi. Davi foi separado desde cedo, vocês sabem, por Samuel, o grande profeta de Israel. E ele não antecipou, ele não queimou etapas. Mas Deus foi exaltando ele. Ele vence um leão, vence o urso, e agora ele vence quem? Golias. Olha, aleluia. Ah, mas antes de Golias, ele venceu os demônios que estavam em Saul. Oh, vem cá. Davi lutando contra os demônios de Saul, manda embora, mas não podia vencer Saul. Tinha que fugir de Saul. É um paradoxo ou não é? Eu venço os demônios que estão sobre ele, tocando meu instrumento, e os demônios batem em retirada. Mas eu não venço Saul. Não é assim, meus irmãos? Percebam, José viveu esse dilema com a esposa de Potifar. E lá com a esposa de Potifar, mais uma vez foi traído e foi lançado no cárcere. Mais uma vez o Senhor era com ele. Mais uma vez aqui, na casa de Potifar, nós não temos evidências de que ele teve visão, de que ele teve sonho ou interpretação. Nós só temos a certeza de que o Senhor era com ele. E Potifar notava: Deus é com esse rapaz. Assim como o carcereiro notava: Deus é com esse rapaz. Agora vem a interpretação do copeiro e do padeiro. Mais uma vez, ele é ousado. Ele não enterra o dom. Perceba, o que eu quero dizer, meus irmãos? A vida o surpreendeu com o mal. Ele pegou o mal e transformou em bem. Deixa eu te perguntar, a vida tem te surpreendido com o mal? Talvez você está chorando de barriga cheia. Nem mal você teve. Você foi vendido pelos irmãos? Você foi traído? Foi jogado numa cisterna? Você foi traído pela esposa do patrão? Você foi parar num cárcere? Perceba, meus irmãos, a gente é tão pequeno. Muitas vezes só não aconteceu a coisa como você queria. Aí a gente já se emburrece. O pastor não me fez tal coisa. Eu não vou mais trabalhar para Deus. O meu marido não deixou tal coisa. Deus não abriu aquela porta. Eu não vou mais dizimar. Não é assim. Sejamos honestos, meus irmãos. Imagine se a gente passar pelo que José passou. Está entendendo como a gente é pequeno? Como a gente precisa ter fé como esse homem teve? Como a gente precisa obedecer como esse homem obedeceu? Como a gente precisa exercitar o nosso dom, mesmo quando tudo é errado. Tem problema. Você está firmado na palavra? Faça. Não tenha medo. Está sofrendo pela palavra? Aleluia. Não aconteceu do seu jeito? Glória a Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo como a vida de José, ele é assim uma pessoa especial. Voltando a Davi. Davi não pode lutar contra a ruindade de Saul, mas podia lutar contra os demônios de Saul.
Vai ser assim na nossa vida, meus irmãos. Quando se trata de algo espiritual, a gente vai vencer, mas quando se trata de algo humano, muitas vezes a gente vai perder. É assim. Podem ver o nosso mestre, irmãos. O nosso mestre, ele expulsava demônios a granel, curava as pessoas. E, de repente, um punhado de líderes religiosos macabros cria uma cilada para matá-lo. Foi assim? Foi assim. Se com o nosso mestre foi assim, por que conosco vai ser diferente? Quem te ensinou que você é a última bolacha do pacote? E eu? Percebam, estão ensinando que somos a última bolacha do pacote e que Deus é o nosso empregado. Percebam, irmãos, o perigo que a igreja está enfrentando nesses dias. Porque o meu dom é para me prosperar e para prosperar os meus filhos. Cuidado com essa embriaguez, igreja. A embriaguez da prosperidade. A embriaguez do poder. Se você tem um dom, ele é de Deus, para a glória de Deus, do jeito de Deus, para que o Senhor faça o que Ele quiser na nossa vida. Não depende de nós, irmãos. Mas será na vulnerabilidade que a gente vai entender o poder, a glória, porque é tudo para Ele, por Ele, para a glória dEle, não tem nada a ver com a gente. A gente é só um canal temporal. Peguemos Paulo, meus irmãos, o grande apóstolo, separado pelo Espírito Santo. O Nazareno foi a Paulo. O Nazareno segue a Paulo. O Nazareno se apresenta para Paulo durante provavelmente 3 anos no deserto da Arábia. Ensina Paulo, que nem foi Abraão. Fala com Paulo, instrui Paulo. E agora o Espírito Santo vem para Paulo e Barnabé e diz: vão para o mundo e ganhem o mundo. E eles vão e ganham o mundo. Perceba, Paulo era um vaso que ouvia Deus, falava do amor de Deus aos outros, as pessoas se convertiam, mas eles não estavam imunes às pedradas, à surra, aos náufragos, à prisão, à cadeia, à maldade, porque ele expulsa um demônio. Lá em Filipos, ele é preso, e quando ele está preso, ele não está dizendo assim: ah, Deus, eu fiz a tua obra e agora eu estou aqui, Senhor, preso, junto com meu irmão. Foi isso que ele fez? Ele estava lá, glória a Deus, aleluia, para todo sempre, amém. E aí veio o terremoto, percebam, ele pôde vencer de um demônio sobre aquela moça, mas não pôde ser impedido da maldade das pessoas, das circunstâncias da vida. E o náufrago, pastor, a mesma coisa. Deus tinha prometido que ele viveria, então ele vai e o náufrago não mata, nem ele nem ninguém, mas poderia ter matado. Foi a vontade de Deus, não foi Paulo. Perceba, irmãos, na vulnerabilidade a glória de Deus vai ser manifesta na nossa vida. Na vulnerabilidade a gente vai aprender a ser dependentes. Não é com o dom, porque na hora do dom é o poder que sai. É o poder de Deus que passa por nós ou nos atinge. Mas é na vulnerabilidade que a nossa fé, que a nossa dependência, ela é ratificada. Porque foi isso que aconteceu com José. Agora lá no cárcere, o que ele faz? Ele interpreta os 2 sonhos e as 2 visões dos 2 funcionários de Faraó. E mais uma vez ele é esquecido pelos 2. E eu te pergunto, ele abandonou a fé dele? Não, porque José não era dos que retrocediam, mas era daqueles que avançavam e venciam para a glória de Deus. Perceba, irmãos, ele poderia voltar atrás, mas não voltou. E agora, depois de ser colocado como governador do Egito? Agora ele estava vivendo o seu sonho. Agora fez sentido. Ele precisou de 13 anos para fazer sentido. Deixa eu dizer aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, dar um adendo aqui. Muitas coisas na sua vida não vai fazer sentido agora. Talvez nem semana que vem. Talvez nem no ano que vem. Talvez você vai precisar, como eu, de 13 anos para aprender, para fazer sentido.
Algumas lições que Deus tem para mim, eu estou aprendendo agora, aos 53 anos. Agora. Pastor, mas talvez seja mais lesado. Podia ter aprendido antes. É verdade. Mas só está fazendo sentido para mim agora. Por que não fez antes? Não sei, talvez faltou consagração, pode ser. Mas pode ser que talvez não foi isso. Talvez faltou o quê? O tempo de Deus. Perceba, José não tinha o controle dos maldosos. Guarde isso, você não tem controle sobre os maldosos. Aliás, você não tem controle nem contra a tua esposa e filhos, nem contra o teu marido, nem contra teus pais. Temos o controle? Você não tem controle nem contra o teu cachorro. Se der a louca nele, ele te morde. Eu sei que você bate nele, ele abana o rabo. Eu sei que você gostaria de ser sempre assim, né? E agir assim com as pessoas. Eu vou brigar e eles vão gostar que eu brigo. Mas não, a gente não tem o controle. José não tinha o controle do tempo. Nós não temos o controle do tempo. 13 anos precisou para que o sonho se cumprisse na vida dele. Poderia ter sido mais. Moisés não teve o controle do tempo. Ele sentia que Deus ia usá-lo para uma certa libertação. Ele tenta dar uma ajuda a Deus e mata um egípcio. Você conhece a história? Foi isso que aconteceu com José? Ou melhor, com Moisés, aos 40 anos? Ele vai para o deserto de Midian. Quando ele acha que tudo acabou, aos 80 anos fez sentido para Moisés. Que agora vem Deus e diz, agora está no meu tempo. Percebe, irmãos? Vamos ser honestos aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Dentro desse adendo. A gente está sabendo lidar com o tempo? É tudo para ontem, meus irmãos. É tudo para ontem. É tudo rápido. Tome cuidado, meus irmãos, com os vídeos curtos de internet, sabe? A gente está tendo uma descarga absurda no nosso cérebro, com prazeres imediatos. Deixa o celular de lado, vai ler um livro, volta para a velha vida. Perceba, a gente está tendo descargas. A gente está vivendo uma vida, eu diria, muito ansiosa. Quem é que está gostando disso? O nosso tempo está sendo perdido com coisas tolas e fúteis. Estão entendendo? A gente precisa saber que o Senhor é o dono do tempo e das eras. A gente não tem o controle do tempo. Vamos lá para José. Fez sentido agora quando ele se tornou governador? Fez. Fez sentido. Fez ou não fez? Opa! Como Deus vai cumprir isso, eu não sei. Concorda? Eu fico imaginando ele dizer assim, bom, Deus, eu pensei que eu ia governar sobre os meus irmãos. O Senhor me coloca governador do Egito. Bom, como que vai acontecer aquela visão, aquele sonho, eu não sei. Mas agora ele estava vivendo, eu diria, e colhendo os frutos de Efraim e Manassés, onde Deus o fez prosperar na terra em que ele tinha sofrido, e Deus o curou de toda tristeza, e toda amargura, e toda dor da casa dos pais. Ou seja, ele estava vivendo um momento de glória e de prosperidade. Agora, mais uma vez, ele não tinha um controle. Porque agora vem os seus irmãos, ele cria aquela situação, dando provas aos seus irmãos, depois ele perdoa os seus irmãos, depois ele traz os seus irmãos para morar com ele. E ali, depois de 17 anos, Jacó morre. Quando Jacó morre, os seus irmãos ainda estão com medo dele, porque pensam que agora, porque o pai morreu, ele vai se levantar contra os irmãos. Perceba, ele não tinha um controle. Ele não tinha um controle nem sobre a amizade dos irmãos. Mas o que ele fazia? Ele vivia o mal de cada dia, meus irmãos. Guarde isso, meus irmãos. Busque o dom de Deus. Deixa Deus te usar como Ele quer, da forma com que Ele quer. Busque, mas ao mesmo tempo desfrute da vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade ela é uma bênção quando nós não perdemos o quê? A fé nem a obediência. Tomé, fecha a porta para nós, por favor, Tomé. Encosta a porta. Está entrando muito barulho, a gente já está sem microfonia, né?
É por meio da vulnerabilidade que nós aprendemos a exercitar algo que detestamos, irmãos, mas que é fundamental aprender, que é a dependência. Não sobra nada para a gente fazer. Quando a gente é jogado numa cisterna, dá para a gente virar Homem-Aranha? Não dá. Quando a gente é vendido como escravo, dá para a gente fazer alguma coisa? Não dá. Quando a gente é traído na casa do nosso patrão e a gente é jogado no cárcere, dá para a gente fazer alguma coisa? Não dá. Tem coisas que dá para fazer, mas tem coisas que não dá para fazer. Agora ele governa sobre o Egito, agora ele traz os irmãos dele lá do Egito, traz a família. Mas voltar a viver em uma amizade com seus irmãos, dependia dele? Não, não dependia. É na vulnerabilidade que nós somos exercitados a depender de Deus. Eu sei que quando eu comecei a minha mensagem aqui falando sobre o poder, a gente fica muito feliz ao falar sobre o poder, sobre o dom. Mas eu queria que hoje você enxergasse que a vulnerabilidade é um dos caminhos pelos quais Deus vai revelar na sua vida o poder dele, a graça dele, a misericórdia dele, e você só vai crescer em fé. E agora, para eu concluir, eu pergunto para o meu irmão, para a minha irmã, e aí, está vivendo diante dessa relação? Está vivendo o sobrenatural, poderoso, mas ao mesmo tempo está vivendo a vulnerabilidade? Está vivendo sendo tocado por Deus? Porque, irmãos, muitas vezes o nosso dom é um dom talvez meio discreto. Sim, deixa eu citar alguns dons discretos. Dom da hospitalidade. Quem é que você já viu orando, Senhor, me dá o dom da hospitalidade? Você já viu alguém orando assim? Você já viu alguém orando, Senhor, me dá o dom da prosperidade, né? Esse já viu, né? Outro dom discreto, irmãos. Socorro. Socorro. Você é uma pessoa que tem olhos ao que sofre. Assistência social, isso é um dom, está na Bíblia. Alguns dons são discretos, dom de misericórdia. Então, no dom discreto, muitas vezes você não vê anjos. Você vai se sentir canal de Deus. Mas quando você exercita esse dom, você está vivendo o melhor de Deus para a tua vida. Outro dom discreto é o dom da intercessão. Todos os irmãos devem interceder. Mas existem pessoas que Deus desperta para orar mais do que outros. Quantas vezes a gente já viu um irmão que tem um dom de intercessão num culto de domingo ser o canal de Deus para toda a igreja só quando ora o culto todo? Não, geralmente o dom de intercessão é aquele que vai buscar a Deus para que o culto seja abençoado e é aqueles que continuam orando para o pregador. Ou seja, ele é discreto. Ele acontece nas madrugadas, nas vigílias, nos dias de semana. É um dom discreto. Agora eu pergunto, quando você exercita o seu dom, por mais discreto que ele seja, você já está vivendo o poder de Deus. E os demais irmãos que têm dons vão ser bênção de Deus, porque você estará sensível a Deus. Por isso que a igreja se torna um lugar agradável. Por isso que buscar a presença de Deus e aprender de Deus se torna maravilhoso. Porque você está vivendo o seu dom. Quer ver um outro dom discreto? É o dom da generosidade. Sabia, irmãos? Esse dom, essas igrejas de falsos profetas não ensinam, né? Porque eles não querem. Eles querem que os irmãos sejam avarentos, não generosos. O que é o dom da generosidade, irmãos? Existem algumas pessoas que vão dar muito mais do que a maioria. E existem irmãos que eles chegam ao ponto, como eu já ouvi testemunhos, de fazerem o oposto. Se tornam empresários tão bem-sucedidos que dão 90% para o reino. Não, pensa nisso. Um empresário que dedica 90% das suas entradas para o reino e vive com 10%. É dom da generosidade. Só uma pessoa que tem dom. Claro que muitos não chegam a fazer isso, mas eu já ouvi testemunhos a esse respeito. Mas imagine um irmão que tenha uma empresa que, mesmo assim, ele dedica 50% das suas entradas para o reino. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi certa ocasião de um pastor americano,
que esse irmão da igreja dele, que tinha o dom da generosidade, pediu: pastor, pelo amor de Deus, eu preciso que o senhor, uma vez por ano, nessa data, almoce comigo. O pastor falou: mas por quê, filho? Por quê? Porque a minha esposa fala que eu estou louco, o meu contador fala que eu estou louco, os meus sócios falam que eu estou louco, os meus filhos falam que eu estou louco, mas eu tenho certeza que eu não estou louco, pastor. Por quê? Porque eu tenho feito essas grandes ofertas, Deus me abençoa muito. E eu sinto de Deus de dar, e eu estou investindo na igreja, e etc. E tal. E o pastor olhou para ele e falou: você não está louco, meu filho. Está marcado o ano que vem. Porque eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, eles geralmente dão o dízimo anual. É assim que eles fazem. Então, é a cultura americana. Então, ele já tem um salário ano. Muitas empresários já recebem aquele salário ano antecipado. E aí ele já separa. Isso é fé, irmãos. Pensa, dom de generosidade é um dom discreto. Até porque o irmão não vai chegar no púlpito falando isso para os outros. Fica estranho, porque a mão direita deu, a esquerda fica sabendo, não é verdade? Agora, voltando à minha conclusão. Indiferente do dom que Deus te deu, se entregue a Ele, porque o Espírito Santo, assim como está atuando para que você exercite o seu dom, o Espírito Santo vai te abençoar por meio dos outros irmãos, por meio da igreja, e você vai continuar vivendo essa vida poderosa. Amém? Mas jamais se esqueça. Seu dom pode ser talvez discreto, ou quem sabe pode ser um dom de profecia, um dom de cantar, um dom de ensinar, um dom de estar à frente, um dom de evangelizar, de pregar. Então, lembre-se disso. Se o seu dom é discreto ou ele é público, não importa. O que importa é você jamais perder o que? A obediência. E saiba que mesmo quando tudo der errado, como foi com José, da frustração que a gente se abre para Deus e se torna dependente. E é nessa dependência que a gente vai ver a glória de Deus. Não se emburreça quando a vida te surpreender. Não se emburreça quando as coisas não derem da sua forma, não acontecerem da sua forma. Não se emburreça. José aqui, ele nos deixa esse legado aqui para que a gente jamais se esqueça. Porque ele dependia de Deus o tempo todo. E eu posso dizer e afirmar, ele amava a Deus. Por isso que eu falei que ele era um pequenino Abraão. Chega lá no finalzinho da sua vida, os seus irmãos morrendo de medo, ele diz: meus irmãos, eu vou cuidar de vocês. Ou seja, ele não tinha o controle nem de seus irmãos. 17 anos depois convivendo juntos. Meus irmãos, eu estou aqui com vocês. Eu vou continuar cuidando de vocês. Mas me prometem uma coisa. Como eu disse, ele era um pequenino Abraão. Ele amava a Deus, ele cria em Deus, ele esperava em Deus. Mas ele era um homem de fé. Quando nós voltarmos, levem os meus ossos. Ele sabia que nem voltar para a casa dele ele podia. Porque a missão dele agora era no Egito. Nem voltar para a casa dele para ser enterrado. Porque ele tinha que ser enterrado lá. Ou seja, percebam o vulnerável, esse homem de fé. O que vai acontecer com o seu amanhã? O que vai acontecer com o seu futuro? O que vai acontecer com os seus filhos, netos? A Deus pertence. Dê passos de fé. Creia que Deus vai fazer. Creia que Deus vai cuidar. Fuja dessas vaidades. Se eu deixar isso, as coisas param. Se eu faltar na minha família, todos se perdem. Se eu parar com a igreja, o ministério afunda. Deixe de tolice, meus irmãos. Tenha essa vulnerabilidade, mas regada de fé. Eu talvez não seja enterrado onde eu quero. Mas, meus irmãos, quando a gente regressar, porque a gente vai regressar, levem os meus ossos. Vocês me prometem? Prometo. Ele era um pequeno Abraão lá no Egito. Alguém que vivia o seu dom, alguém que vivia a sua obediência, alguém que vivia a sua fé e que jamais deixou de seguir a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? O poderoso, mas o vulnerável. Guarde isso.
Você terá momentos na sua vida em que você viverá esse princípio do poderoso. Mas não se vanglorie, porque o poder não é seu, o poder é de Deus, é do Espírito Santo. Amém? E desfrute na vulnerabilidade, porque é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Sejamos honestos para a gente orar agora. Como que você tem lidado com essa dicotomia? Como você tem lidado com esse paradoxo? Você tem se emborrecido? Então, vamos deixar hoje de se emborrecer? Vamos pedir para Deus, Senhor, eu vou desenvolver os meus dons e os meus talentos e vou me entregar à tua vontade. Me ajuda a te obedecer, me ajuda a te amar, me ajuda a continuar crendo em ti, mesmo quando a vida, o tempo e as circunstâncias não façam sentido algum. Porque já já, eu ouso e afirmo, já já fará sentido, já já terá conexão, já já você entenderá melhor. E quando tudo acontecer, continue se conservando em humildade. Por quê? Porque se você perdeu a humildade, você perdeu tudo. Continue se conservando em humildade, porque é Deus quem vai estar trabalhando agora nos momentos de glória. Porque foi Ele que te separou, é Ele que vai cuidar de você, na vida e na morte. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de José, que viveu esse princípio de poder, de graça, mas ao mesmo tempo de finitude, de vulnerabilidade. Mas em nenhum momento ele perdeu a fé. Ajuda-nos, Deus, a não perder a fé. Ajuda-nos a não perdermos a esperança. Ó Deus, livra-nos da desobediência, papai. E que a gente possa, sim, Pai, acima de tudo, glorificar e exaltar o teu nome. E, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, papai, sempre, 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 tá te glorificando, tá te exaltando, tá te bendizendo, mesmo quando a vida faça sentido ou não faça sentido. Senhor, ajuda-nos a te amar como José te amou e ajuda-nos a termos fé como ele teve. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Continua abençoando os meus irmãos e irmãs. Obrigado também por hoje. Por hoje não termos feito a transmissão como sempre fazemos. Por hoje estarmos aqui, fazendo uma igreja capela, como era feito na antiguidade, como era feito durante muitos anos e séculos. Obrigado, Pai. Obrigado porque não deixamos de te adorar, de te servir. E, ó Deus, continua abençoando os nossos irmãos e irmãs que vieram hoje aqui, que pertencem a essa igreja, que o Senhor nos uniu nesse aprisco, onde quer que eles estejam. Eu te agradeço, Pai, porque hoje, por causa da falta de energia, não chegamos nos lares. Mas não foi por isso que deixamos de ouvir a Tua palavra e não foi por isso que deixamos, ó Deus, de glorificar o Teu nome. Nós somos limitados, nós somos finitos, mas o poder é Teu. Manifesta a Tua glória na nossa vida como Tu queres e ensina-nos a viver uma vida vulnerável. Ensina-nos, ó Deus, a entendermos que na vulnerabilidade nos tornamos dependentes de Deus e passamos a ser mais ensináveis. Ó Deus, ajuda-nos a crescer como José cresceu e revela, ó Deus, ainda mais esses ensinos pelo Teu Espírito aos nossos corações. É assim que eu oro, é assim que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer mais 2 orações, irmãos, só mais 2. Você que não tem o dom, ou que não sabe que tem o dom, guarde isso, guarde isso, guarde isso. Guarde isso. O Filho de Deus tem pelo menos um dom. Tem pelo menos um dom. E eu te pergunto, qual é o seu dom? Talvez Deus já te deu e você está emburrecido. Você queria cantar. E fala, e tem voz de taquara rachada. Não, aceita. É verdade. Né? Pastor, não aceita.
Talvez você queria o dom da visão, do sonho, para ser que nem José, governador. Deus te deu o dom da generosidade. E você está retendo. Aceita o dom. Talvez Deus te deu o dom da misericórdia e você está bravo com Deus porque você queria ser pastor, pregador. Aceita. Porque o dom, como a Bíblia ensina, é um presente. A palavra dom significa presente. E é um presente do Espírito Santo para você. Você vai desprezar o presente dele? Você vai desprezar o talento dele? Então, a primeira oração é essa. Qual é o dom que Deus te deu? E ainda, deixa eu melhorar. Lembre-se que os seus talentos naturais também vieram de Deus. E o que você tem feito com os dons? Tem glorificado a Deus ou tem escondido e enterrado? Segunda oração. Como que você tem lidado com a vulnerabilidade? Na vulnerabilidade você roda a baiana? Você se emburrece com Deus? Você dá piti? É assim? Não. Lembre, a gente não tem um controle de muita coisa. Muita coisa a gente não tem controle. A gente não tem o controle de nós mesmos. A gente não tem o controle da nossa família. A gente não tem o controle da igreja, quanto menos da nossa sociedade e país. Pastor, então quer dizer que eu estou certinho, porque já que eu não tenho o controle, é por isso que eu não faço nada. Tá certo? Não, é isso. Muitas vezes na vulnerabilidade a gente não age assim. Abro mão de tudo, não ajudo mais ninguém, problema de cada um, cada um. Não, meus irmãos. A vulnerabilidade só está te ensinando a ser dependente. Mas Deus está querendo que você seja um dependente ativo. Ou seja, estou aqui, Senhor. É para ser vendido como escravo? Tá bom, se eu vou chorar, mas fica do meu lado. É para sofrer na casa de Potifar? Tá bom. É para sofrer no calabouço? Tá bom. É para sofrer como governador? Tá bom. Ou seja, como que você tem sido vulnerável ou dependente? Tem sido um vulnerável ensinável? Guarde isso. Ou tem sido um vulnerável hostil? Tá vendo? Deu tudo errado, pastor. Cansei, pastor, cansei. Cansei. Não aguento mais. Então, filho, não tem outro caminho. Não aguento mais. Eu sei, tá doendo, tá difícil. Os filhos, a esposa, o marido, o trabalho, tudo bem. Normal, chorar, tudo bem. Mas não joga a toalha, filho. Lembre-se, é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Amém? Então, eu quero orar mais uma vez. Não enterre os seus talentos. O Espírito Santo tem te incomodado ao quê, meu irmão? Deus tem falado para você abrir a tua boca, pregar, se tornar um missionário, um evangelista. Deus tem falado para você fazer a obra e você está aí emburrecido com o dom porque você não concorda. Para! Ou quem sabe pelas questões da vulnerabilidade, as coisas não estão acontecendo como você quer ou no tempo que você quer. Lembre-se, o nosso Deus, ele é Senhor de tudo, do ouro e da prata, do tempo e do espaço. Acabou. Vamos ser vulneráveis ativos, dizendo, tá bom, Senhor. Estou no leito, aleluia pelo leito. Estou na prova, aleluia pela prova. Estou no deserto, aleluia pelo deserto. Estou no calabouço sendo condenado, prestes a morrer, louvado seja o teu nome. Seja um vulnerável, ensinável, não hostil. Eu quero orar. Não sei em qual ponto você se enquadra, mas quero fazer essa oração, amém? Enquanto eu oro por você, clame a Deus. Eu vou estar intercedendo por todos nós. Pai, em nome de Jesus, aqui coloco mais uma vez os meus irmãos e as minhas irmãs e peço, Deus, não permita que os meus irmãos enterrem os seus dons, ou não desenvolvam os seus dons, ou não busquem os dons espirituais. Pelo contrário, Pai, ajude eles a crescerem com os dons que o Teu Santo Espírito deu a cada um de nós. Por isso eu te peço, Senhor, continue falando aos meus irmãos. Continue, ó Deus, guiando os meus irmãos.
continue ajudando os meus irmãos e irmãs e a nossa igreja, para que sejamos uma igreja realmente talentosa, uma igreja cheia do teu Espírito, uma igreja virtuosa, uma igreja cheia de dons, mas sobretudo, papai, que possamos ser obedientes a esses dons e que possamos aceitá-lo de todo o coração. E eu também te peço, papai, sobre essa vulnerabilidade que muitos irmãos lutam contra e se emburrecem. E eu te peço, meu Pai, ensina os meus irmãos, ensina as minhas irmãs, ensina a mim, papai, a saber viver a vida, sabendo que o tempo, o espaço, os acontecimentos e até mesmo as pessoas, muitas vezes nós não temos o controle, mas que a gente possa aprender, sermos ensináveis, mediante essa vulnerabilidade, mediante essa dependência. Ó Pai bendito, eu te peço, ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs, ajuda-me a mim e faça com que sejamos uma igreja totalmente dependente do Senhor e do teu Santo Espírito. Usa-nos como o Senhor desejar, envia-nos a nós como o Senhor permitir e instrui-nos como fazer, porque assim como os apóstolos dependiam do Senhor até mesmo nas coisas mais simples, as mais complexas, aqui estamos, Pai. E eu te peço pelo meu irmão, pela minha irmã, que muitas vezes tem se emburrecido com a vida, se emburrecido por causa das finanças, se emburrecido por causa do outro, do marido. Ó Deus, tenha misericórdia. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, todos nós, nos nossos conflitos. E assim como o Senhor foi com José, esteja conosco. É assim que eu te peço, é assim que eu oro, e é assim que eu intercedo pelos meus irmãos, pela tua igreja, por essa alma que ora comigo agora. Ó Deus, ajuda, Pai, eles crescerem, ó Deus, nos dons e nos talentos, e nessa santa dependência para que a gente veja o teu poder. É assim que eu oro pelo teu povo, por nós, por mim, pelo meu lar, e te peço pela tua igreja, cobre-nos com teu sangue e ajuda-nos a sermos como teu servo foi. Alguém que te alegrou em meio a tudo. Em nome de Jesus é assim que eu oro e te peço por todos nós. Amém. Amém, meus irmãos? Não pensem em vocês que eu não passo por esses conflitos, tá bom? Sim, de exercitar o dom, de aperfeiçoar o dom e da vulnerabilidade. Ou vocês acham que eu faço gol de placa sobre a vulnerabilidade? Não. Muitos momentos de dores eu perneio também, mas aí eu me lembro do quê? De José, de Davi. Que Deus possa continuar nos lembrando. Amém, meus irmãos? E vamos encerrar, né? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, e que todos nós possamos experimentar o poder de Deus e viver debaixo dessa dependência de Deus o tempo todo, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado o nosso culto, pode se abraçar, meus irmãos, pode aplaudir para o Senhor. Deus abençoe.